Olá, vamos falar um pouquinho sobre um pequeno trecho da obra O Cortiço, uma obra, talvez a principal, uma das mais famosas, mais citadas obras do naturalismo brasileiro. Mas antes vamos relembrar um pouquinho de algumas características do realismo, pois essas características elas vão nos ajudar bastante a entender né, o porquê de determinada escrita, porquê de determinada escolha, por exemplo, né, no trecho em que a gente selecionou para conversar um pouquinho, né? Precisa lembrar o seguinte, né, que o naturalismo é um estilo, né, que surgiu lá junto com o realismo, mas ele teve uma influência gigantesca, mas é muito grande mesmo, né, principalmente do determinismo, do positivismo. Por que teve essa influência? Porque eles vêm trazer para a gente os acontecimentos, as questões do nosso dia a dia, não mais com explicações simbólicas, mitológicas, imaginativas, não, eles não pretendem nada surreal para eles, assim, sabe? Não tem nada de surreal, de sobrenatural, não. Eles vêm trazer métodos científicos de observação e experimentação porque eles acreditam que as descobertas científicas elas são capazes de explicar tudo o que acontece na humanidade, tá? Por isso tem uma visão científica bastante exagerada. E as pessoas, né, e os personagens desses romances naturalistas, eles são tratados de forma individual, apesar de serem representantes de classes marginalizadas, mas eles são tratados de forma pessoal e é destacado ali o aspecto instintivo deles, né? Porque é como se o que sobressai, o que domina, né? O que predomina, o que domina essas pessoas é o seu instinto, né? E instinto pessoal é tudo aquilo que faz a gente sobreviver, inclusive as questões de libido, porque é um instinto de sobrevivência, né? De perpetuação da espécie, quer dizer, é um instinto de sobrevivência para a perpetuação da espécie. Então é como se eles trouxessem a explicação que serve para os animais e para a natureza também servem para a gente, é basicamente isso, tá? Então vamos ao trecho para a gente, na verdade são 3 trechos aí para a gente tentar identificar em cada parte aqui, a gente vai tentar marcar aqui, né? Vamos ler e vamos tentar marcar, ver se a gente consegue identificar essas características que a gente está conversando, ok? Então, lembrando que nós estamos falando da obra O Cortiço, opa, nem tudo, né? O Cortiço de Luiz Azevedo, ok? Então, esse primeiro trecho aqui diz pra gente assim, ó. Eram 5 horas da manhã e o cortiço acordava, abrindo não os olhos, mas sua infinidade de portas e janelas alinhadas, um acordar alegre e farto de quem dormiu de uma assentada às 7 horas de chumbo. Bom, uma questão que nos chama muita atenção aqui é quando fala, né, que o cortiço acordava. Tá, essa é uma expressão figurativa, né? Mas, por que ela é importante? Vamos colocar aqui de vermelho para a gente aqui. Opa, não aqui, né? Porque quando ele fala do cortiço aqui, lembra que eu falei para vocês que eles falam das camadas, né, dos marginalizados, mas tratam o homem de forma individualizada? Mas, por outro lado, de acordo com algumas teorias científicas, eles acreditavam que o homem é produto do meio. Se o homem é produto do meio, por isso que esse cortiço aí, ele está sendo, de certa forma, ele pode ser entendido como as pessoas que, né, que lá viviam e que, de certa forma, eram mais ou menos iguais, mas esses iguais aqui em relação a atitudes, uma vez que atitudes. Uma vez que o homem pode ser produto do meio, então se eu vivo no cortiço, ou se eu vivo se eu moro na favela, eu sou um favelado, se eu moro no cortiço, eu sou um cortiço também. Entende? Por isso que fala assim, ó, abrindo não os olhos, mas sua infinidade de portas e janelas.
Então, quando ele fala aqui, ó, dessa infinidade de portas e de janelas aqui, eu esqueci de uma palavra bastante importante aqui, que é essa aqui, né? Portas e janelas alinhadas. Esse alinhadas aqui, ele também, de certa forma, comprova isso aqui, ó. Se eu tô alinhada, eu tô na mesma linha, então eu estou igualando. Entendem? Isso é uma descrição, por mais que seja, né, como uma das características lá, né, que vem trazer uma descrição mais voltada para o externo, né, vem trazer a gente traz uma expectativa, não uma expectativa, os autores trazem uma visão, aliás, né, de um sujeito, mas um sujeito dentro de um contexto, é bem parecido com o que a gente observa lá nas teses, nas análises e observações científicas, tá? Aí ele continua, né? Um acordar alegre e farto de quem dormiu de uma sentada 7 horas de chumbo. Esse de uma sentada 7 horas de chumbo também é uma expressão, né, que a gente acaba usando, a gente usa também bastante, né? Fala assim, nossa, dormir numa sentada só, né? Um sono de chumbo quer dizer pesado, né? É um sono pesado, porque não sei se quem assistiu o vídeo que fala lá dos autores e os cortiços de antigamente, ou pelo menos, né, na nossa foto anterior, que eu até vou voltar aqui. Observem, quando eu falo com vocês que a mim lembra esse prédio de escola, tá vendo? É como se fosse aquele grande corredor, né? E é tudo bem pequeno, por isso que ele fala aqui, ó. Não sei se tá dando para vocês verem o cursor. Eu estou na parte de cima, as janelas e portas alinhadas, né? E aqui, ó, no grande pátio, talvez o cursor não esteja movimentando para vocês verem no vídeo, mas vamos lá, né? Tá vendo? As pessoas no pátio usando o mesmo espaço para fazerem a mesma coisa, talvez usam o mesmo banheiro, o mesmo varal para todo mundo colocar roupa, né? Todo mundo junto e misturado. Então, o cortiço é como se fosse um grande corpo coletivo, um grande ser coletivo que representasse aquelas, e cada pessoa que ele morasse fosse um componente, um pedaço desse grande corpo. Joia? Então vamos para a próxima parte aqui do cortiço. Bora lá. Aqui nesse segundo trecho aqui, a gente tem o seguinte: não era a inteligência nem a razão o que ele apontava o perigo, mas o instinto, o faro sutil desconfiado de toda fêmea pelas outras quando sente o seu ninho exposto. A gente aqui não precisa nem da gente ir longe, né? Lembra que eu falei para vocês que os autores desse estilo aqui, eles buscavam trazer as questões das nossas, a explicação das patologias, porque eles é como se nós, seres humanos, que enquadrasse nesse perfil, é como se a gente tivesse menos, a nossa inteligência não fosse o que determinava, e sim o nosso instinto. Aqui fala abertamente, ó, não era a inteligência nem a razão, mas o instinto. Então aqui está bem claro para gente. Aí ele explica, ó, o faro sutil e desconfiado. Gente, faro sutil e desconfiado é de bicho, né? De toda fêmea. Então, quer dizer, não é uma mulher, é uma fêmea. Pelas outras, quando seu ninho está exposto. Isso aqui também é uma visão bastante complexa, né? Então nós somos igualados o tempo inteiro, né? Quer dizer, primeiro nós somos como se fossem partes do curte, como se fosse um pensamento coletivo, ações coletivas, porque nós somos produtos do meio, né? Então aquele meio ali é que nos compõe. E nós agimos ali para quê? Só para sobreviver, né? A razão ali, ela não, enfim. E o nosso último trecho aqui de hoje, a gente verificar um pouco dessas características, diz: e naquela terra encharcada e fumejante, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar e a esfervilhar, a crescer um mundo. Olha só, aqui a gente tem, pessoal, uma metáfora, tá? Não sei se vocês vão se lembrar o que é metáfora.
né? Aqui a gente tem uma metáfora, oh meu Deus, a gente tem aqui uma metáfora, a gente tem uma metáfora aqui, ó, do que está de vermelho, porque quando a gente vai falar disso aqui, né, terra encharcada, fumejante, miocárta vai crescer no mundo, aqui a gente está falando de um terreno umedecido, né, que tem muito humus, tem muita coisa, tem muita minhoca, né, e é uma terra fértil, tal. Mas quando ele fala assim que vai crescer o mundo aqui, olha só, ele não está falando de que se você plantar alguma coisa lá, vai nascer. Ele está falando desse mundo aqui, dessa primeira página, que eu não sei se está aparecendo aí para vocês, né? É esse novo mundo aqui que vai crescer. Lembra que eu falei para vocês que é como se as pessoas fossem parte do cortiço e tudo? Então, é isso. É estranho, é ruim, né? Então, essa metáfora que o mundo a crescer é o próprio cortiço, né? E quem vive lá. E realmente, né, é como se ele estivesse comparando as pessoas que lá moram, o processo de crescimento daquela população, com o processo de crescimento, né, de uma terra encharcada, porque, de certa forma, é como se ele dissesse o seguinte: eita povo fértil, né, que eles têm uma capacidade de escolha e uma maneira de se comportar no mundo, como esses seres primitivos aqui, né, que são os animais e os seres, né, os bichinhos da terra e tal, né? Uma coisa viva, uma geração que parecia brotar espontânea ali mesmo naquele lameiro e multiplicar-se como lava no esterco. Aí aqui, para mim, que é o lance pesado, né, dessa afirmação aqui. Quando ele fala para gente que a gente, né, nesse de azul aqui ele traz uma visão, né, patológica, né, das pessoas. Quais pessoas? As pessoas que vivem lá no cortiço. Por que que é uma... Eita! Por que que é uma visão patológica aqui das pessoas que moram lá no cortiço? É uma visão patológica porque se a lavra no esterco, a lavra é algo bom, gente? Para o esterco, sim. Mas ela é uma coisa boa? Está comparando a gente a esterco, com lava no esterco é uma coisa boa? Não. Aqui fala, né, dos problemas de caráter, os problemas comportamentais, as atitudes, as escolhas que a gente tem, né? Então, aí, nesses três pequenos trechos que a gente trouxe aqui para vocês do cortiço, já dá para a gente perceber e ter uma ideia do que é esse caráter documental de observação e de experiência. Ele observa aquele ambiente, aí ele pega tudo que é de comum naquele ambiente e depois, no decorrer da obra, ele vai trazendo personagens que têm características semelhantes. Assim, como nesse trecho que compara a moça aqui, olha, lembra aqui do instinto, né, do faro como né, uma fêmea, assim como, né, vai reagir como uma fêmea que percebe o seu ninho sendo exposto, né? Então, essa é a grande característica do realismo, desculpa, do naturalismo. O naturalismo tenta trazer e provar para a gente o tempo inteiro que o homem é produto do meio e que as questões morais do homem são questões patológicas, que a maioria delas é gerada por conta do ambiente em que eles vivem. Eu espero que tenha ajudado, né? Vejo você na próxima. Um abraço.